Um dos fundamentos principais das democracias liberais, como é o caso do sistema desenhado pela Constituição Brasileira de 88, é o da representação. Partidos de esquerda deveriam aceitar esse modelo como permanente ou propor mudanças estruturais que ampliassem a soberania popular direta sobre o Estado? Eu acho que nós temos que radicalizar. O caminho que eu vejo para a esquerda é um pouco diferente do marxismo clássico, é um caminho de radicalização da democracia e dos direitos, não no plano abstrato, como pensamento liberal, mas como concretude da vida, né? Como algo da materialidade. Por exemplo, eu acho que o estado de transição ele tem de ser uma democracia operária. E ele tem que ser limitado por direitos, para que a gente não repetir certos equívocos, a meu ver. Não foram equívocos propriamente, foram circunstâncias históricas, mas que levaram a desvios nos modelos socialistas do século XX. Para não repetir esses desvios, nós temos que ter, primeiro, a consciência que a construção do estado de transição significa não o fortalecimento da burocracia estatal e do Estado, mas a sua destruição, um projeto de sua destruição. O estado de transição é a radicalização da democracia na medida em que deseja acabar com o poder entre os homens e não fortalecer. Então, nesse sentido, é uma radicalização democrática. Radicalização dos direitos, porque o estágio último dos direitos ele se dá pela destruição do poder econômico e do poder político como estrutura. Não que não vá haver política entre os homens, nem que queria dizer que não vai haver relação de poder, mas seria um outro tipo. A gente não consegue imaginar direito. Vamos ter um novo homem, uma nova sociedade, novas formas de relação. O que eu tenho a falar em favor da democracia é que ela é um sistema vivo. Portanto, veja, Bruno, se a gente for aqui trazer um plano filosófico, todos nós, que somos de esquerda e progressistas, nós temos uma concepção não parmediana do que é o ser. Ou seja, nós enxergamos o ser não como algo estanque, algo que é, né? Algo imutável, né? Algo absoluto. Nós enxergamos de uma forma mais a la Heráclito. Né? O mundo é movimento, as coisas estão em constante movimento e mudança. E se elas estão em constante movimento e mudança, é adequado a gente esperar, como fala Ernest Bloch, a gente esperar uma mudança positiva, uma mudança que resolva os problemas da humanidade, digamos assim. Eu acho que esse é o espírito afetivo da esquerda, é acreditar, como diz Bloch, na esperança como princípio. Quando você fala em radicalização da democracia, você estaria falando de uma gangorra no qual a representação vai caindo e a participação direta do povo vai subindo? Sim, se a gente imaginar, depende da estrutura de Estado que você imaginar enquanto houver Estado. Né? Porque o que eu observei nas formas de participação popular é que, se elas são muito centralizadas, elas tendem a ser um substituto da representatividade. Mantém o mesmo problema. Então, quando você fala num Comitê Nacional de Transportes, num país como o Brasil, por que isso é mais legítimo que o parlamento? Democracia direta, para funcionar, ela tem que ter estruturas descentralizadas de poder. Portanto, nós pensamos muito no século XX a república como forma do Estado socialista. Nós temos que pensar na federação para viabilizar esses mecanismos de democracia direta. Por exemplo, quando eu tive várias vezes, você sabe, visitando Cuba, uma coisa interessante que tem lá é que os mecanismos de democracia direta são fundamentalmente locais e que a maioria dos serviços públicos são prestados de forma local. E mesmo em países capitalistas avançados, nós observamos o mesmo fenômeno, de formas diferentes, o Estado pode ser unitário ou não, mas, na realidade, há uma profunda descentralização na prestação de serviços públicos. Esse é um problema do Brasil. Nós temos uma tradição de centralização que inviabiliza a democracia direta. Eu participei da primeira experiência no Brasil de orçamento participativo, que eu era assessor da primeira administração do PT, que foi Gilson Menezes. Era ele e Fortaleza. Né? E lá nós desenvolvemos
foi desenvolvido pela prefeitura, o orçamento participativo. Ele funcionava muito bem, aliás. Aliás, é pouco falado isso, mas funcionava excepcionalmente bem. Mas porque era local. Então, um município pequeno, você tinha reuniões em cada quadra, praticamente, depois em cada bairro, e depois em um município, e isso gerava uma participação, porque era local, era uma coisa pequena. Eu acho que grandes estruturas administrativas, elas tendem à burocratização, e é inevitável a representação como burocracia. Então, nós temos que repensar mesmo a estrutura do Estado. Mas eu acho que o caminho é esse que você falou. O caminho é ampliar a soberania popular e radicalizar os direitos. Pedro, a institucionalidade fundada pelas grandes democracias burguesas do Ocidente é uma institucionalidade universal e intransponível? Ou poderiam existir, ou existem, outros tipos de sistemas políticos democráticos, ainda que não liberais ou burgueses, como reivindicam, por exemplo, os partidos comunistas da China e de Cuba? Olha, eu creio que é possível você ter outros tipos de experiência democrática. Mas eu insisto que algumas conquistas burguesas se traduzirem em conquistas universais, sim, não podemos negar. Como é natural. Veja, eu estava aqui falando do século XX, a China adota, até hoje, tal, modelos republicanos do Estado de transição. A república não é uma criação marxista, né, socialista, é uma criação anterior. Ou seja, existem certas formas políticas, a meu ver, que vão se traduzir em conquistas não perenes, não absolutas, mas conquistas universais, ou seja, que a gente pode e deve utilizar no modelo de um Estado de transição. Então, por exemplo, o modelo dos direitos, entendidos na sua dimensão concreta, é um modelo, para mim, interessante para conter a própria barbárie da Revolução. Né? Nós precisamos imaginar qual é o mecanismo de conter. É uma obrigação argumentativa nossa com o mundo, nós esquerdas. Não adianta a gente mais argumentar com a Revolução. Nós temos que dizer o que acontece no dia seguinte, depois da Revolução. Tem que ter um projeto para isso. Né? E acho que não dá para se excluir os direitos. Eu não sou patiucanista nesse sentido, não acho que os direitos existem apenas no Estado burguês, né? Porque para conseguir fazer essa afirmação muito coerente, que é o ecossistema dele de pensamento, o Patiucanes teve que reduzir o direito praticamente ao direito do trabalho e ao direito na forma empresa, né? Direito comercial. O direito é muito mais que isso, o direito é político, essencialmente. Ele significa mecanismos de você conter o excesso de poder da burocracia estatal, por exemplo, no estado de transição, a partir da lógica de proteção de certos direitos. É o que eu costumo dar como exemplo para meus alunos. No estado de transição, a decisão do solvente, vamos dizer assim, pode chegar ao ponto de suprimir o direito de defesa, no caso criminal? Me parece que não. Então, se você está falando nisso, você está falando o quê? Num certo constitucionalismo, o limite do poder burocrático por direitos. Eu acho que essa estratégia burguesa, a própria revolução tem que ter seu Estado de Direito. Precisa ter seu Estado de Direito. Porque é com base na experiência concreta e não num modelo moral abstrato, num modelo moral concreto.